Bom dia, irmãs em Cristo, a paz do Senhor, Grupo Refúgio. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa família diante do altar de Deus, porque nós sabemos que esse é um projeto dele e que nós fazemos parte desse projeto com as nossas famílias. Temos sempre estar guerreando, porque existe o mundo espiritual, existem pessoas que também batalham contra as nossas vidas e a gente tem que estar muito atento, pedindo, orando pela nossa família. A gente sabe que quando Lúcifer foi expulso do paraíso, né, expulso do céu, porque ele queria ser como Deus, né? Então, isso acontece sempre, ele quer ser como Deus, então Deus tem a família como prioridade, né? Ele também quer ter a família, né? Só que a família dele a gente sabe como é. Como é constituída essa família, né? Tudo que Deus faz, ele quer fazer para competir, mas de uma forma totalmente errônea, totalmente diferente, né? E a gente tem que ter em mente que existe esse mundo espiritual e que a gente tem que estar orando, batalhando pelas nossas famílias. E assim, o que a gente tem que pensar? Existe uma família quali? Não existe, nem a família de Jesus era uma família quali. A gente vê várias passagens da Bíblia onde Maria chegava com os irmãos e os irmãos queriam um lugar privilegiado, né? Como qualquer ser humano. Nós somos assim, né? Imagina, se eu sou a filha do prefeito, meu pai tá lá, eu vou querer um lugar privilegiado. Nós somos seres humanos e somos pecadores e agimos assim, sim, e não foi diferente com a família de Jesus. Jesus veio como um homem, sentindo dores, chorando. Tem passagens da Bíblia que ele chorou sangue, né? Ele sabia do sofrimento que ele ia passar. Ali ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice. Então ele sentia, ele chorou a morte do amigo dele, Lázaro. Então ele tinha sentimentos, ele era um homem, certamente ia ao banheiro, certamente tinha as fraquezas, mas ele era um cordeiro de Deus perfeito. Veio ao mundo com aquele objetivo. O único ser humano que não teve pecado, que era puro, é Jesus. Mas ele veio de uma forma humana, nasceu de uma mulher. E ali ele teve uma família, com um pai, com irmãos e com todos os perrengues, porque os irmãos não criam nele. Né? Já pensou se irmã de Jesus, você está naquela família e você não crê nos milagres? É uma coisa muito doida se a gente for parar para pensar. Então, se Jesus não teve uma família quali, por que a nossa família tem que ser quali? Primeiramente, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. E partindo do princípio que eu respeito o outro, ele vai sentir em mim o amor que eu tenho por ele e que eu sei das limitações, mas o respeito tem que ser mútuo, né? Eu também não tenho que ter uma família onde cada um vai querer fazer o que quer e é uma bagunça geral. Não. Quando a mulher é uma mulher que é temente a Deus, ela cria os filhos nessa filosofia de ser temente a Deus. Mesmo que eu não esteja presente, você fizer algo errado, tem um Deus que está te vendo. Ele está acima de tudo e ele vê tudo. Então, mesmo eu sendo sua mãe, não estando ali na hora para te corrigir, existe um Deus único que está te vendo em tudo que você faz de errado. Então, você criar um filho temendo a Deus, a chance de dar errado é menor, mas não que não dê, porque a gente tem os dias bons e os dias ruins,
né? Porque às vezes num contexto familiar a gente tem um filho tão bom, tão estudioso, outro mais rebelde. Existe. Não temos família quali em nenhum lar, porque somos pecadores, somos tentados diariamente com as coisas do mundo. Às vezes só a mulher é convertida, o marido não é. Isso é uma contenda no lar, porque a partir do momento que você segue um Deus, que você começa a estudar a Bíblia, isso começa a incomodar o outro. Você tem que orar muito pelo outro, porque aquilo incomoda. É culpa dele? Não, a gente tem que ter um entendimento. Eu digo sempre assim, em todos os sentidos. Uma pessoa leiga de uma pessoa que estudou mais. A pessoa que estudou mais, ela tem um entendimento melhor. Então, ela tem, por obrigação, saber lidar melhor com qualquer situação. Ao mesmo tempo, eu falo isso para quem faz esse estudo da Bíblia, para quem tem um Deus que a gente teme. Então, a gente tem um melhor entendimento, a gente vai ter que saber lidar com as pessoas que não têm, né? É culpa dele? Não sei. A gente tem que estar se policiando, porque senão a gente começa a quê? A julgar as pessoas, né? Porque eu sou mais, eu entendo mais. Olha, eu vou ser salva, você não vai, né? Então, não existe a família perfeita. Existiu sim um único ser humano que veio a esse mundo perfeito, o Cordeiro perfeito, que foi para o sacrifício na cruz pelos nossos pecados. E ele teve perrengue familiar, sim, porque ele veio numa família e ele, antes dele evangelizar, antes dele ser batizado e ir para a missão dele, ele conviveu com essas pessoas. E era um perrengue, né? Fala da passagem de Lázaro. Jesus amava Lázaro, ele chorou com a morte de Lázaro, né? E não se fala quase dos irmãos dele. Fala mais passagem que eles chegaram na multidão e eles queriam um lugar privilegiado. Então, são pessoas que existem em toda a família, que têm seus defeitos, querem privilégios na hora que não é desnecessário, né? Exigem coisas de familiares muitas vezes. Nossa, aquele primo é rico. Nossa, mas não dá nada para ninguém. Alguém tem obrigação de dar alguma coisa para alguém, né? Então, é para a gente refletir. A família é uma proposta de Deus, eu acho que a mais protegida, o que ele mais preserva. E a gente tem que estar lutando pela nossa família assim, colocando a nossa família no altar de Deus, mas que a gente aceite as pessoas como elas são, que a gente ore por elas, pela transformação delas, e que a gente não julgue ninguém, né, por essa ou pelaquela forma de ser, de agir, e que nós agindo de forma diferente, que a gente faça a diferença na vida do outro, né? Que a pessoa olhe e fale, nossa, como ela tá bem, né? Como ela mudou a maneira de ser, tá melhor, tá uma pessoa melhor. Para que dessa forma a pessoa se espelhe em você, né? De que você fale, nossa, eu achei legal, vou ter essa atitude que ela teve, né? De repente a gente começar a fazer a diferença, porque a gente é testado diariamente, né? Quando a gente começa a estudar e seguir mais os ensinamentos de Deus, a gente é testado e confrontado direto, porque se você, na sua atitude, você age de uma maneira diferente, a pessoa fala, nossa, falsa crente, né? Tá falando de fulano. Por exemplo, uma rodinha de conversa, você vai dar a sua opinião, nossa, ela falou mal, tá fofocando, né? Isso não é de Deus. Como assim? Não é crente? Então,
Tudo isso acontece porque somos seres humanos, erramos sempre e a família é constituída dessa forma, de pessoas diferentes, cada ser é um ser único, a salvação é individual, mas cabe a nós, mãe, coluna da família, que a gente ore pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso marido e que a gente passe para eles o quão é importante a vida em Cristo e você ser temente a Deus e você crer na palavra, crer na salvação, crer que nos caminhos de Deus você vai estar sempre do lado certo. Amém? Vamos orar pela nossa família, vamos lutar pela nossa família com todos os erros, com todas as falhas. Não existe a família quali, mas que nós façamos a diferença na nossa família. Amém? Fiquem com Deus e hoje somos todas Déboras e vamos guerrear.